intenso, verdadeiro, rigoroso. Em cada cena da vida real ou imaginária, Silvio sentia profundamente cada emoção. Alegria, tristeza, não importa. Tinha alma de artista e nos deixou. O Silvio, enquanto artista, ele se perpetua em tudo que ele fez e, pra gente, quem o conheceu, é insubstituível. O que ele fez é único, porque a arte ela é singular. Então, é único o que ele fez. Ele vai fazer, sim, muita falta nesse cenário. O que o Silvio Mantovani, em primeiro lugar, para mim, como pessoa, o Silvio foi um amigão. Nós participamos muito juntamente quando o Silvio se formou na arquitetura, que chegou em Florianópolis junto com o Roberto Rita. E eu fiquei muito admirada com uma obra que eu tinha visto dele. Eu perguntei quem eram esses arquitetos, enfim. Era um coquetel e ali nos conhecemos e ficamos amigos para sempre, né? Às vezes os artistas nos deixam muito cedo, assim, né? E eu acho que, como os romancistas do século passado, acho que foram muito cedo e o Silvio, acho que foi muito cedo, pelo menos para mim, eu sou um amigo muito próximo dele, assim, e quando ele foi, eu não estava na cidade, e assim, quando eu cheguei, parece que a cidade estava faltando alguma coisa, assim, e para mim ainda, ela vai ter uma lacuna por muito tempo, porque o Silvio, ela é um companheiro, assim, de conversa, de almoço, de trocas, de trabalho, de confidências, de várias coisas, enfim, um amigo que é difícil substituir. São 34 anos de vida que eu tive com ele, então foi a pessoa que eu mais convivi desde a época da faculdade. Já no segundo ano de faculdade a gente já se enturmou e já fazíamos trabalho juntos, rodamos em matérias juntos, estudamos para passar de novo. A rotina bem distinta de personalidades tão diferentes ficou clara na entrevista do ano passado, na comemoração dos 30 anos do escritório. 30 anos de convivência de dois profissionais que são a água e o vinho. Roberto é manezinho, Silvio, gaúcho de Erechim. O encontro aconteceu na Faculdade Unicinos, no Rio Grande do Sul. Veio o convite para morar na ilha e a criação do escritório Mantovani Rita. Duas personalidades tão diferentes, com rotinas bem divididas. Se a rua é terreno do Roberto, sempre à frente de entrevistas, clientes e associações, Silvio exercita o traço nos bastidores do escritório. Conta que aprendeu a partir da observação dos desenhos executados pelo pai marceneiro. O traço básico sai do lápis, diz. Olha aí os croquis já passados para o computador pelos colegas. Eu acho que também uma coisa que eu acho que é bem interessante dizer é que tudo é fruto de trabalho coletivo, na verdade. Então, todo o trabalho, tudo que surge aqui, porque a gente tem uma equipe de profissionais que respondem sempre positivamente às ideias. Então, isso é fundamental. Não sou dono da verdade, entendeu? Silvio foi em busca da verdade em todas as áreas em que atuou. O teatro foi uma de suas paixões. O trabalho do Silvio Mantovani na área do teatro, na história do teatro catarinense, a gente já pode falar assim, sempre foi surpreendente, porque o Silvio era um criador surpreendente. Todo o projeto desenvolvido na área das artes cênicas, seja na ópera, no teatro ou na dança, que levavam a assinatura do Silvio, surpreendiam em qualidade, surpreendiam pelo ineditismo do que se colocava na cena. Eu, como diretora, dirigi o Silvio como ator e ele era de uma sensibilidade ímpar no palco. Na trajetória dele, ele recebeu prêmios por conta disso. Na área da cenografia e da iluminação, o trabalho do Silvio era impressionante. Então, no final, trabalhar com a parceria dele num espetáculo, ao final você olhava e dizia, não sou eu que estou assinando essa obra. Eu sou a diretora, mas eu não estou assinando essa obra sozinha, porque essa obra ela não existiria sem esse traço do Silvio, sem esse pensar dele. Ele atuou nas companhias Dromedário Locas e Armação. Nos últimos anos, foi responsável pelas montagens dos cenários das óperas O Elixir do Amor, La Traviata e Barbeiro de Sevilha.
O Silvio era assim, um homem gentilíssimo. Ele sempre chegava para a gente com um sorriso imenso, de face a face. E tu olhava para o sorriso e tu via sempre um menino. Se eu olhar uma foto antiga, lá está o sorriso do menino de um mês atrás. A falta que o Silvio vai fazer é uma ausência que nós ainda não conseguimos dimensionar. Porque não conhecemos na cidade, nem no estado de Santa Catarina, ninguém com a capacidade e a qualidade dele. A convivência nos bastidores faz Soulanger afirmar. Olha, me perdoem os arquitetos, mas estando ao lado do Silvio em diversas produções artísticas, conversando nas madrugadas, nas coxias dos teatros, a conversa se dava de que ali sim ele era um homem completo, porque ali ele fazia o uso da arquitetura junto com a obra artística, e é onde o Silvio era um homem completo, era um homem muito feliz no teatro. E isso eram palavras dele, e muitas vezes conversávamos, quem dera, de manhã à noite só fazermos isso na nossa vida, só teatro. Na arquitetura, o traço forte e as curvas vão deixar saudades. Os projetos dele são fantásticos, as melhores curvas que eu conheço. Vamos dizer, o conhecimento que eu tenho dos arquitetos, para mim, sem dúvida, o Silvio foi sempre fantástico. Além da doçura de trabalhar com a gente, ele trabalhava tanto com uma criança como uma pessoa da idade dele, né, da geração dele, ou até mesmo para reuniões quando nós íamos para presidência, como meu pai, que já é uma pessoa mais adulta e muito mais vivido do que nós, e o Silvio sempre respeitava muito, eram muitas brincadeiras na mesa durante o projeto, mas ele era muito exigente, ele era muito correto em tudo o que ele fazia. O Mantovani, como arquiteto, ele influenciou, acho que toda uma geração, bom, pelo menos a minha geração, que desde a faculdade a gente já se inspirava nos trabalhos dele. Eu queria estagiar com o Mantovani Rita, eu queria estar próximo do trabalho deles, de alguma forma. O escritório já era uma grife, ele não se contentava com pouco. O Silvio, ele buscava sempre no trabalho dele uma verdade, procurava a sua verdade, cada um tem a sua, mas ele buscava incansavelmente a verdade dele. Esse dia nós fizemos uma reunião sobre a arquitetura de uma das nossas obras, e aí eu ainda perguntei para o Silvio, mas o que é que o Silvio disse? Aí o Silvio disse, não, o Silvio está renando o que é isso. Né? Mesmo após o falecimento dele, nós ainda vamos falar sobre ele. Ele não pode ir embora de nós, porque ele, para mim, ele foi e é o maior talento que nós já tivemos em Florianópolis. Ele sempre mostrava a arquitetura real que ele queria. Então ele sempre dizia, poxa vida, nós temos que cada vez mais pensarmos na cidade como um todo e não simplesmente botar uma curvinha nesse prédio, outra firula ali e não ter uma continuidade. Para mim foi o arquiteto mais persistente que eu conheci. E por essa garra de sempre estar inovando, então nenhum prédio nosso é igual ao outro. Hoje é ainda um pouco pesado, mas o escritório está tocando assim, da maneira que ele sempre buscou, assim, que ele sempre buscava a verdade da arquitetura.